Olá, eu sou o Marcos Aurélio, do canal Princípio e Fim, e em parceria com a comunidade Bnei Israel, estamos em mais uma série de estudos que tem o nome Questionamentos. Nós vamos fazer para vocês questionamentos sobre a tua fé com relação às escrituras sobre a Bíblia. E hoje nós vamos trazer esse novo questionamento, que é justamente a origem do cristianismo. E muito se tem falado, sobre a origem do cristianismo. E a principal tese das religiões é que no livro de Atos, no capítulo 2, no conhecido como dia de Pentecostes, ali sim surgiu a igreja. A igreja surgiu nesse ato de Atos capítulo 2. Porém, a gente tem vários questionamentos para fazer para vocês. Se a igreja, em sua tese, é a igreja dos gentios, e não há uma mistura entre judeus e gentios, porque no livro de Atos a gente vai encontrar algo bastante interessante, principalmente no capítulo 2, onde diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, que é conhecida como a festa de Shavuot, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, temos essa imagem aqui ao lado, onde mostram todos reunidos no mesmo lugar. E lá moveu um espírito como línguas repartidas de fogo, e os emissários, os apóstolos, começaram a falar em várias línguas. Mas que línguas eram essas? Não eram línguas que a gente vê hoje em dia, línguas estranhas, onde o pessoal fala literalmente línguas impronunciáveis, que não tem tradução. Mas olhe o contexto, para ser mais exato. No versículo 5 diz: e em Jerusalém estavam habitando judeus, preste atenção, judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então essas línguas tinham essa finalidade. Tanto que se vocês lerem todo o capítulo 2 de Atos, vai aparecer claramente esses judeus maravilhados porque eles conseguiam ouvir os apóstolos falando no seu idioma de nascença. E ninguém fala esse tipo de idioma que a gente vê hoje em dia nas religiões, em canto nenhum do mundo, Então, literalmente, o seu idioma de nascença eram línguas estrangeiras, línguas de outras nações. Então, esses apóstolos ganharam um dom de falar outros idiomas simultaneamente. Porém, não é o tema, o foco do nosso estudo hoje. A gente pode até fazer um questionamento no futuro particular sobre isso. Mas olha o que o versículo 41 e 42 diz: de sorte em que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quem foram esses? Se vocês lerem todo o capítulo, não dá para a gente ler tudo hoje. Esses eram esses judeus. Então, a origem da igreja começou com quase 3.000 judeus. Será que é isso mesmo? Sim. Agora, como hoje a igreja não consegue conviver com os judeus? É um questionamento realmente bem pertinente, não é isso? Se eles tinham a mesma doutrina, como esses judeus conseguiam conviver com os gentios? E de onde surgiu o cristianismo? Quando esses homens que estavam aí, eles foram chamados de cristãos? Não, porque olha quando a primeira vez os cristãos são chamados de cristãos. Está lá no capítulo 11 de Atos, não no capítulo 2. E foi chamado de cristão foram os discípulos gregos que começaram a falar a palavra Mashiach, que em hebraico quer dizer ungido. A palavra Mashiach em hebraico quer dizer ungido. Traduzindo a palavra Mashiach para o grego é Christianos, que literalmente foi os discípulos desse Cristo, literalmente, seriam os cristãos. Logo, no livro de Atos, aparece a primeira vez em que pessoas foram chamadas, discípulos dos apóstolos, principalmente de Paulo e Barnabé, foram chamados de cristãos. Olhe, no versículo 26 diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, aqui a palavra em hebraico é kahal, congregação, e ensinaram muita gente, eclésia também em grego,
Eclésia é um ajuntamento de pessoas. E ensinaram muita gente em Antioquia. E foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Eu uso a tradução João Ferreira de Almeida, por quê? Para que vocês possam se habituar a entender as contradições. Porque, por exemplo, não existia a instituição igreja como a gente conhece nos dias de hoje. Não existia um templo físico onde as pessoas se reuniam. Pelo contrário, eles estavam se reunindo aqui, por incrível que pareça, nas sinagogas. Tanto que a gente vai ver as disputas de Paulo nas sinagogas. Então, essa congregação aqui não era um templo de pedra onde as pessoas se reuniam. Poderia até ser, né? A sinagoga. Então, Paulo considerava aquele ajuntamento de pessoas como uma congregação, a carral, em hebraico, em grego, eclésia. E ainda no livro de Atos, no capítulo 15, existe o primeiro concílio, onde é dito: por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Opa, mas meu irmão, agora você não estava dizendo que os gentios devem se juntar com os judeus, deveriam, né? E eles andavam junto com os judeus? Sim, porém, estavam impondo mandamentos de uma hora para outra, todos os mandamentos da lei de Deus. No momento que a pessoa se convertia, ele deveria obrigatoriamente cumprir toda a lei de Deus. E Paulo levou essa petição até os discípulos, até os apóstolos, e eles definiram que não seria assim, que não poderia se impor os mandamentos, muito menos todos eles de uma hora para outra. Eles deveriam cumprir gradativamente esses mandamentos. Tanto que, observe bem, meus irmãos, no versículo 20 e 21 das recomendações de Tiago sobre esses novos convertidos. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque ele mandou observar esses 4 mandamentos inicialmente. Porque era tudo aquilo que faria os judeus da época abominar esses gentios, participarem do sacrifício aos ídolos, participar das suas orgias, comer animais literalmente sacrificados a ídolos, animais sufocados e o sangue dos animais, porque eram mandamentos muito fortes, muito intrínsecos na cultura judaica, que causariam abominação aos olhos dos judeus, pessoas praticando esse tipo de mandamento, de transgressão, e querer conviver no meio deles. Por quê? Olha o versículo 21. Moisés, que era o sinônimo da lei de Deus, das suas instruções, porque Deus entregou a sua Torá para Moisés, por isso ficou conhecido como a Torá de Moisés, a lei de Moisés, onde na realidade Moisés é apenas um interlocutor de Deus, e ele virou o sinônimo das suas instruções. Aí no versículo 21 é dito: porque Moisés, a Torá, a lei de Deus, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Então, esses mandamentos iniciais deveriam ser cumpridos, e todo sábado, como você já conhece, algumas pessoas já conhecem, é feita a leitura da Torá em 54 porções. E a cada sábado, esses novos convertidos iriam estar junto com os judeus, aprendendo a Torá e praticando os mandamentos que eles iriam conhecer pouco a pouco. Tanto que, olha o que o livro de Atos fala acerca de Paulo, o apóstolo dos gentios, que muitas pessoas dizem que fundou e foi responsável por dar continuidade e fundar a igreja. Observe, olha o que o livro de Atos fala sobre Paulo, aquele que seria a referência, né, do cristianismo. E ouvindo que eles que glorificaram ao Senhor, e ouvindo eles glorificaram ao Senhor, e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Então, segundo hoje o cristianismo, quem pratica a lei está em maldição. Então, estariam aqui, um questionamento para vocês, estariam aqui os apóstolos, quando viram Paulo chegando, trazendo notícias sobre a conversão dos gentios, estariam esses apóstolos glorificando a Deus porque os judeus estavam em maldição? Porque aqui é bem claro. Olha o que o texto diz: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Ou seja, eles estão glorificando a Deus porque esses judeus zelam a lei.
E o que a gente acabou de ler anteriormente, que esses homens que estavam lá em Atos capítulo 2, estavam lá em Atos capítulo 15, eles deveriam conviver em comunhão com os gentios. No versículo 21 diz: e já acerca de ti, de Paulo, né, foram informados de que ensinas a todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés. Isso aqui, meus irmãos, era um falso testemunho que foi feito contra Paulo, porque Paulo estava criticando não a Torá, e sim a tradição dos anciões. A gente vai fazer um estudo voltado sobre isso. Dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então, informaram isso para os apóstolos e era um boato que estava correndo. Então, eles foram confirmar esse boato? É um questionamento para vocês. Não, eles foram desmentir esse falso testemunho. Olha o que o versículo 22, 23 e 24 vão dizer. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que vieram fazer um voto. O que é um voto? O voto de Nazireu. Era um voto que os homens iriam se abster de comer vinho, frutos derivados da uva, bebidas fermentadas. Eles não iriam raspar toda a cabeça, não poderiam passar navalha durante esse período no seu corpo, e eles iriam fazer um sacrifício no templo. Então Paulo, mesmo depois da morte de Yeshua e ressurreição, ele estaria indo no templo cumprir um voto da Torá, da lei, para mostrar que ele continuava obedecendo à lei e, principalmente, ele iria fazer um sacrifício no templo. E no versículo 24 ele diz: toma este contigo, santifica-os com eles e faze com eles, por eles, os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há naquilo de que foram informados acerca de ti, mas que tu mesmo andas guardando a lei. Então, que hipocrisia seria de Paulo ensinar os outros a não guardar a lei, se ele fez até voto, mostrando a todos que ele continuava obedecendo a Torá. E para desmentir esses que ainda hoje continuam o acusando, olha o que o próprio Paulo fala em sua defesa em Atos capítulo 24, versículo 14. Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam de seita, aqui não está falando conforme o cristianismo, caminho era uma seita era a seita dos nazarenos, que era chamada Haderer, inclusive chamada de Haderer Natzarim, ou seja, o caminho dos nazarenos. Continua dizendo: assim sirva ao Deus dos nossos pais. De que forma ele serve ao Deus dos nossos pais? O Deus dos seus antepassados. Crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Então, esse é o nosso questionamento de hoje. E você, que caminho está fazendo para obedecer a Deus? E se você realmente é um servo de Deus, ainda continua andando e acreditando nos falsos ensinos daqueles que estão falando sobre a palavra? É um questionamento para você. Shalom, shalom, até a próxima.